Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês também? Meu nome é César, este é o meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre a literatura brasileira. Vou apresentar para vocês os principais autores e obras, os principais autores e suas obras da nossa literatura brasileira e também as suas características, né? Vou apresentar as características da nossa literatura brasileira, explicar quais são as características da nossa literatura, o contexto histórico, né? Quais foram os contextos históricos que motivaram essas características de cada período literário da nossa literatura. Então é basicamente isso. Vou apresentar os principais autores e obras e as características da nossa literatura, da literatura brasileira. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. Deixe a opinião de vocês e veja outros vídeos. Eu fiz outros vídeos também sobre literatura, tá? Vale a pena ver. Os vídeos sobre literatura são muito bons. E tem outros vídeos de literatura aqui no canal sobre literatura. Então veja os outros vídeos sobre literatura também, que os outros vídeos que tem aqui no canal também são muito bons, tá? E hoje eu vou apresentar esse conteúdo aqui de literatura brasileira, explicar a literatura, como é essa literatura brasileira. Depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre a literatura portuguesa e também a literatura africana de língua portuguesa. E hoje eu vou ficar vou ser mais restrito mais na literatura brasileira. Então eu vou trazer explicações de como é a literatura brasileira, a sua origem, a origem da literatura brasileira. Tá? Vou trazer explicações sobre a origem da literatura brasileira, os momentos históricos, os períodos históricos, os momentos históricos da nossa literatura. Vou contar a história da literatura brasileira e os momentos históricos mais importantes da nossa literatura brasileira. E além de apresentar as principais características da nossa literatura, que assim como as características de cada período literário, as características de, por exemplo, a característica de um determinado período literário, as características desse período literário, desse movimento literário, dessa escola literária, desse período literário e desse movimento literário, as características desse movimento literário, ele tem a razão de ser, ela tem o motivo histórico. Então, o contexto histórico motivou as características da literatura daquele momento histórico, daquele momento, daquele movimento em que o movimento literário é o movimento em que vários escritores se reúnem para transformar a literatura, para trazer uma nova estética de literária, trazer uma nova diretriz para a literatura, uma nova orientação, uma nova forma de produzir a arte literária. Então, essa nova forma de produzir a arte literária, ela tem uma motivação histórica. Então, todos os movimentos literários têm uma motivação histórica, da história, porque o momento histórico é que originou, né, que motivou aqueles acontecimentos históricos, motivaram aquele movimento literário, né, aquele movimento literário e artístico também, porque tem artistas, produtores de outras formas de arte que também seguem aquele movimento daquele momento, daquela época. Então, movimento artístico e literário. Então, a literatura tem aquele movimento literário. Esse movimento literário, tem um movimento literário, e esse movimento literário ele é motivado por um acontecimento histórico ou vários acontecimentos históricos em na história da humanidade. Acontece alguma coisa em que as pessoas mudam de pensamento, mudam de mentalidade, mudam de pensamento. Então, antes elas acreditavam uma coisa por causa de um determinado acontecimento na história, na vida dessas pessoas, por causa de um determinado acontecimento, ou vários acontecimentos. Esses acontecimentos históricos motivam um outro pensamento. Ela faz as pessoas mudarem de ideia, mudarem de opinião, mudarem até a forma de ver o mundo. Então, cada movimento literário tem a sua forma de ver o mundo, né? Tem a sua
Porque naquela época, quando nós quando estudamos história ou literatura, porque a literatura está muito ligada com a história, né? Os dois, a história e a literatura, os dois estão muito próximos, muito juntos, estão muito ligados. E, então a literatura tem uma ligação muito forte com a história, porque justamente por isso, por causa desses movimentos históricos, desses acontecimentos históricos que motivaram aquele movimento literário, que motivaram aquele pensamento daquelas pessoas daquela época. Então é a cultura da época, das pessoas daquela época, daquela região ou daquela época. Então a literatura ela expressa a cultura de uma região, de um lugar e a vida, a forma de viver daquelas pessoas naquele lugar, daquela região e a cultura da vida daquelas pessoas. Então, as tradições, a cultura. Então, a literatura expressa isso, né? Aquela tradição, aquela cultura daquelas pessoas que vivem naquela região, expressa a cultura daquela região e daquele momento, não só daquela região, daquele lugar, né? Em que aquela literatura, aquela produção literária apareceu, expressa não somente a característica, aquela cultura, característica e cultura daquela região, como também do momento histórico. Então, a literatura expressa a cultura da região, do lugar, e também o pensamento das pessoas em um determinado momento histórico. Expressa também a característica de um momento histórico também, né? Então, a característica de um momento histórico é também a característica do movimento literário, porque justamente por isso, né, os seus movimentos são os acontecimentos históricos que motivaram as características daquele movimento literário. Então, a literatura expressa isso, a cultura de uma região, de um lugar e o pensamento das pessoas, a forma de pensar das pessoas, a forma de viver daquelas pessoas, a forma de viver, a forma de pensar daquelas pessoas em um determinado momento histórico. Então as pessoas, acontece alguma coisa na vida das pessoas que as pessoas elas deixam de acreditar em uma coisa e passam a acreditar em outra. Na evolução é assim, né? O processo evolutivo, ela vai evoluindo. Começa do nível mais baixo até o nível mais alto. É só lembrar, para a gente entender um pouco da evolução literária, eu vou fazer uma metáfora aqui, uma comparação. Vou fazer uma comparação, uma metáfora. Basta a gente lembrar, basta a gente pensar na vida de uma pessoa. Como é a vida de uma pessoa? A pessoa nasce, tá? Surgiu, a pessoa nasceu. Ela começa a existir. Ela nasce, ela é um bebê. E ela, com o tempo, ela começa a engatinhar, começa a descobrir o mundo, ver o mundo, começa a perceber o mundo. E ela vai, com o tempo, ela vai crescendo. E aí, ela, com o tempo que vai passando, ela cresce, essa criança cresce. E vai chegando na fase da adolescência, que a fase da adolescência vamos dizer assim, que é o período de transição entre a infância, entre a fase de criança, entre a infância e a fase adulta, a adolescência. E aí depois a gente começa a chegar à fase adulta, aí tem a fase adulta, a maturidade, a fase adulta. A pessoa já adquiriu conhecimentos mais elevados. Depois dessa fase adulta chega a fase da velhice, a terceira idade, ou a pessoa se torna idoso, idosa, e chega na terceira idade, na última fase da vida, que é a fase da velhice, e por fim essa pessoa morre. Então eu quero dizer o seguinte, é evolução. Então tem a evolução da vida de uma pessoa, tem a evolução dos animais, né? Basta a gente ler a origem das espécies de Charles Darwin, a evolução dos animais, que os animais, dos seres vivos, do mineral surge o vegetal, que do vegetal ele vai do reino vegetal vai para o reino animal, e aí dentro do reino animal existem as evoluções do réptil. O réptil se transforma em ave, a ave se transforma em mamífero, o mamífero se transforma no ser humano, e se Deus quiser a última fase vai ser a fase do anjo, né? A fase de ser perfeito. Então assim, a evolução
evolução. Tudo no mundo evolui, o nosso planeta evolui, o nosso planeta ele surgiu, ele com o tempo foi evoluindo também, o planeta evolui, o universo evolui, tudo evolui. Então, não só a vida das pessoas, como os animais, a natureza, o planeta e o universo em que nós estamos. O universo ele evolui também. Então, tudo é evolução, tudo evolui. E a literatura não é diferente, a literatura também evolui. Evolui. Assim como o pensamento das pessoas evolui, a história evolui, o pensamento das pessoas evolui, a literatura também evolui, passa por várias fases e vai indo da fase de descobertas e vai indo até chegar a uma fase de um nível mais elevado, né, em que a pessoa vai adquirindo mais conhecimentos, com o tempo ela vai adquirindo mais conhecimentos e vai chegando no nível em que vai compreender tudo. Então, bom, é isso. Resumindo rapidinho aqui sobre a evolução acontece dessa forma. E a literatura também evolui, ela evolui. E a literatura da brasileira ela começou da seguinte forma. Vou explicar um pouco da história da literatura brasileira. E depois vou explicar um pouco da origem, vou apresentar um pouco da origem da literatura brasileira, depois eu vou passar para os autores, as principais obras e por fim apresentar as características. Então, assim, a literatura brasileira surgiu na época do descobrimento do Brasil. Na Europa era o classicismo, ou era o renascimento. Era o período do renascimento, que estava ali entre o humanismo, o classicismo, mais precisamente no classicismo, foi na época do classicismo. Portugal estava vivendo na época do classicismo, era a época das navegações, e nesse período chegou o Pedro Álvares Cabral, depois primeiro Colombo descobriu a América, depois Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, seguindo o exemplo de Vasco da Gama, que ele foi até as Índias, e foi e voltou das Índias, o Vasco da Gama, e o Cabral queria fazer o mesmo que Vasco da Gama fez, que foi até as Índias e voltou. Só que no caminho de Portugal, da Europa, né, de Portugal para o Brasil, para as Índias, soprou um vento, o vento ele mudou de caminho. Então, em vez do navio de Cabral ir para as Índias, para a Índia, ele veio para o Brasil. Então, ele chegou no Brasil pensando que estava na Índia e chamou até os nativos lá de índios. E pegou o nome, né, índios. Então, índios são os nativos, as pessoas que viviam aqui na época de Cabral. Aí, quando Cabral chegou, Cabral se admirou com a beleza da natureza, né? Se admirou com a beleza da natureza, a beleza do Brasil, e pediu para o Caminha, Pedro Vaz Caminha, pediu para o Caminha escrever uma carta para o rei de Portugal, dizendo que descobriu uma terra maravilhosa, muito bonita, em que a fauna e a flora são maravilhosas e tudo, e os índios olhavam, os portugueses assustados. Então, essa carta aqui que Pedro Álvares Cabral mandou o Caminha escrever, o Caminha foi o primeiro escritor aqui do Brasil. Foi uma carta escrita sobre o Brasil, dentro do Brasil. Uma carta, a carta é um documento histórico e literário, a carta do descobrimento do Brasil. A carta que Caminha escreveu para o rei de Portugal. Então, essa carta que Caminha escreveu, Pedro Vaz Caminha escreveu para o rei de Portugal, falando da descoberta do Brasil e falando das belezas do Brasil, é o primeiro registro da literatura brasileira. É um documento histórico e literário. Então, a carta de Pedro Vaz Caminha é um documento histórico e literário porque foi o primeiro registro no Brasil sobre as características do Brasil, na natureza, as características da natureza do Brasil, falando dos animais, das plantas, dos vegetais, dos vários tipos de animais que existem, os animais exóticos que não tinham lá na Europa, animais estranhos. Então, a natureza do Brasil é exótica. Então, como a natureza do Brasil é exótica, os escritores brasileiros, depois de Caminha, os outros escritores brasileiros, no tempo do romantismo e também do modernismo, eles procuravam exaltar a natureza, as características da natureza brasileira, falando que a natureza brasileira, a natureza do Brasil, é uma natureza exótica, diferente de tudo que tinham visto. Assim como na Austrália, nos outros países assim do Oriente, é a natureza exótica. Então eles ficavam admirados, né? Viram papagaio, viram tucano, viram vários animais assim que eles não tinham vistos, né? Os passarinhos, né? Então as flores.
Então, vários tipos de flores diferentes. Então, eles viram que a natureza é uma natureza diferente. A natureza do Brasil, as florestas, as árvores, tinha o pau-brasil, né, que deu nome ao país, o Brasil. Essa árvore foi destruída, foi levada, então praticamente não existe, né, foi extinta aqui no Brasil. E essa árvore que deu nome ao país, que ela tinha uma cor vermelhada, né, que levaram lá para Portugal. Então aí eles se admiraram, os portugueses se admiraram, né, os europeus portugueses se admiraram com a natureza do Brasil, que é uma natureza exótica muito bonita. E escreveu, e essa beleza da natureza do Brasil o exotismo, né, a característica exótica da natureza do Brasil está na carta de caminho para o rei de Portugal, né, na carta do descobrimento do Brasil. Então é o primeiro registro, é o primeiro elemento da literatura brasileira. A primeira produção literária foi a carta de Pedro Vaz Caminha, a carta do descobrimento do Brasil. Essa carta do descobrimento do Brasil é a primeira produção literária do Brasil. Não foi feita pelo Brasil, dentro do Brasil, foi feita de fora, mas depois, no tempo da colonização, vieram os primeiros escritores que, no tempo lá do Barroco, mais ou menos, né? Aí surgiram os primeiros autores brasileiros. Mas na época da colonização, nos primeiros momentos, os primeiros anos da colonização do Brasil, as produções literárias eram dos portugueses sobre o Brasil, falando a expressão da opinião dos portugueses sobre o Brasil. É a opinião de fora, a opinião dos portugueses sobre o Brasil. Somente depois, né, no tempo do descobrimento, o tempo do modernismo, que os escritores brasileiros daqui, nascidos aqui no Brasil, escreveram sobre a natureza do Brasil, que eles já são daqui, nascidos aqui no Brasil, escreveram sobre a natureza do Brasil em suas produções literárias. Então, esse momento do descobrimento do Brasil está presente também nas produções literárias do romantismo, porque no romantismo os escritores voltavam ao passado, né? Na Europa tinha Idade Média, eles voltavam para o tempo da Idade Média. Como aqui no Brasil não tinha Idade Média, eles voltavam ao tempo do descobrimento do Brasil, né? Nessa época, nesse momento histórico do descobrimento do Brasil. Que Cabral chegou, viu os índios aqui no Brasil e Caminha escreveu a carta para Portugal, para o rei de Portugal. Então, nesse momento, os escritores do romantismo eles voltavam para essa época, na época da origem do Brasil, do nascimento do Brasil, na época do descobrimento do Brasil. Então, nas obras literárias do romantismo, tem muitas obras, tem muitas referências a esse momento histórico do descobrimento do Brasil. Então, nas obras de José de Alencar, nós podemos ver o Guarani, né, e outras obras indianistas. Então, os escritores do romantismo eles vão trazer de volta aquele momento histórico do descobrimento do Brasil, da origem do Brasil, e aí vão falar desse momento histórico. E mais na frente do modernismo, os escritores do modernismo também vão voltar ao tempo, também vão voltar no tempo do descobrimento do Brasil, só que trazendo voltando no tempo do descobrimento do Brasil, mas para, vamos dizer assim, trazer originalidade à produção literária e não ser uma cópia vinda de fora, e sim produção literária daqui mesmo do Brasil. Então, a literatura feita pelos brasileiros para os brasileiros, literatura feita no Brasil para o Brasil. Então, esse foi a preocupação do modernismo, né, da Semana de Arte Moderna, né, do período do modernismo, que produzia uma literatura tipicamente nacional, com características próprias brasileiras, da nacionalidade brasileira, trazendo essa brasilidade toda na produção literária, mostrando essas características do Brasil, não só as belezas da natureza, mas também as características do povo que vive aqui no Brasil, e também mostrar para o mundo, né, que o Brasil existe, que o Brasil é maravilhoso, que apesar de vários problemas que existem na realidade, apesar de vários problemas, mas o Brasil tem muitas qualidades, e uma dessas qualidades é a riqueza da natureza, das florestas, dos animais, das plantas, né? Então, e os escritores, tanto do romantismo como do modernismo, eles mostram, principalmente
O modernismo mostra a característica brasileira. Então, os dois escritores do romantismo e do modernismo mostram essa característica brasileira. Mas o do modernismo, eles aprofundam mais. Eles, vamos dizer assim, têm a preocupação de produzir uma literatura nascida no Brasil e feita no Brasil e para o Brasil, né? Com os escritores brasileiros, nascidos no Brasil, para o povo do Brasil, para o povo brasileiro. Então, foi uma literatura produzida no Brasil para o Brasil. Então, literatura produzida pelo escritor brasileiro, nascido no Brasil, para as pessoas que já são daqui do Brasil. Então, e mostrando as características, né? Apresentando as características da natureza, que é a natureza exótica, bonita. E não só apresentar as características da natureza, que é uma natureza exótica, bonita, como também as características do povo, né, brasileiro. Então, mostrando a região, como é o Brasil, como é o território brasileiro, né, como ele é dividido, como de forma política, né, como é a política do Brasil. Então, trazer todas as características do Brasil, as produções literárias brasileiras, trazer todas as características do Brasil, não só as características da natureza, né, das florestas, das árvores, das florestas, dos animais, das plantas, que são exóticos e diferentes de vários outros lugares, que a natureza do Brasil é bastante diferente e exótica, e eles mostravam isso nas suas produções literárias. Mas não somente mostrar que a natureza do Brasil é diferente, exótica e bonita, mas também mostrar como é a política do Brasil, né? Qual tipo de política do Brasil, quais foram os tipos de política no decorrer da história do Brasil, da monarquia para a república, né? Aí, período aí em que houve a monarquia, depois a república. Então, momentos políticos, a história, né? Os escritores brasileiros também nas suas produções literárias também conta a história do Brasil, mostra a característica do território, a divisão geográfica, né? A característica geográfica do país, do Brasil. Então ele tem essas características nas produções literárias das obras literárias do Brasil, dos escritores brasileiros. Então os escritores brasileiros e suas obras literárias, eles mostram as características biológicas, né, da natureza, tudo, e também as características geográficas do país, como é a divisão geográfica, como é que é a organização geográfica do país, as características geográficas do país, as características políticas do país e aí a cultural também do país, né, de cada região. Então o Brasil é um país muito diverso, então a região norte ela tem uma cultura, a região nordeste tem outra cultura diferente, a região sul também tem outra cultura diferente, a sudeste, a centro-oeste, então são várias regiões com culturas diferentes. E essa riqueza de culturas, essa diversidade cultural do país, do Brasil, essas diferentes culturas, elas se unem se organizam, se unem e trazem a cultura geral, que é a cultura brasileira. Então a cultura brasileira é uma cultura diversificada, é diversa. Então não é uma cultura padronizada, única, não, é uma cultura diversa. Porque o povo brasileiro é um povo diverso, né? Porque o povo brasileiro é formado por vários outros povos, formado pelo negro, que veio da África, pelos índios, que já estavam aqui quando o Brasil foi descoberto, e os europeus, que vieram de lá para cá no tempo na época da colonização do país. E então, os escritores mais conhecidos brasileiros, no Barroco temos o Gregório de Matos, né, conhecido por Boca do Inferno, por causa das suas críticas que ele fazia na sociedade da época. No período do Barroco, que havia contradição entre o bem e o mal, entre o claro e o escuro, tinha essa antítese, né, essa contradição, antítese ou paradoxo, né, que era muito presente nas produções poéticas do Barroco. Aí o arcadismo, o mais conhecido, o escritor conhecido é o Tomás Antônio Gonzaga, com Maria de Disseu, e aí tem essa característica da natureza, né, mostrando a beleza da natureza do Brasil. Então mostra muito a natureza do Brasil na época do arcadismo, nesse período aí. E depois veio o romantismo, né, que é
As características, o autor principal é o José de Alencar, que teve produções indianistas, como o Guarani, urbanistas como Senhora, e produções regionalistas como o Gaúcho, e históricas, né, como Minas da Prata. Então, eram várias produções que José de Alencar produziu na narração. Tem os poetas também do romantismo, que atingiu um nível mais alto, né, que é um período do sombrio, né, do período das trevas, o período que os autores escreviam, é o ponto mais alto do romantismo. Os poetas escreviam e produziam, e as obras literárias traziam aquela emoção, a forte emoção. Então a emoção era mais intensa, mais forte. Aí depois veio mais por fim do período do romantismo, veio aquela crença política, né, tudo. Mostra mais, indo mais um pouco para o realismo ou premodernismo. A Roma realismo, né, ele mostrava a realidade, então é mais conhecido é o Machado de Assis, com várias obras literárias dele, né, tem o Do Casmurro, tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem Isaú Jacó, tem várias obras literárias de ou de Machado de Assis, o representante do realismo, né, o escritor mais importante do realismo. O escritor mais importante do romantismo é o José de Alencar, e do realismo é o Machado de Assis. Depois veio o pré-modernismo, né? Eu gosto muito do Monteiro Lobato, né? Não só por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Mas também mostrando a realidade como ela é, então denunciando os problemas da realidade, tudo, no período do pré-modernismo. E depois do pré-modernismo tem os outros escritores também que têm essa característica, né, de transformar a realidade, de preocupação em transformar a realidade, denunciar os problemas da realidade, transformar a realidade. E no pré-modernismo, ainda o modernismo vem, aí tem o Macunaíma, ou no modernismo tem o Mário de Andrade, né, que também ele é de São Paulo também. Mário de Andrade com a obra Macunaíma, que é uma obra bem brasileira, então que mostra a cultura brasileira, né? Então a obra Macunaíma é uma obra assim original do Brasil, né? Uma obra bem brasileira e é um pouco surreal, é bem interessante a obra Macunaíma de Mário de Andrade. Aí depois aí vem os outros escritores regionalistas, tem o Jorge Amado, que ele é muito conhecido, que a maioria das obras, vamos dizer assim, que quase todas as obras literárias de Jorge Amado viraram telenovelas, novelas de televisão, viraram telenovelas, e filmes e peças de teatro. As obras de Jorge Amado, que é muito conhecido. Tem o Érico Veríssimo, com O Tempo e o Vento, uma obra épica, que conta um pouco da história do Brasil, daquela região mais da região sul, que é a origem daquela região, mistura a ficção com a realidade, então é uma história épica bem interessante. Tem o Guimarães Rosa, já na região de Minas Gerais, com Guimarães Rosa com Grande Sertão Veredas, que mostra aquela região, né? Então ele mostra a região e apresenta as características da região, né? A região rural, né? A característica da região e vai além, né? Faz a mistura entre as características da região com as características psicológicas dos personagens e mistura os dois e transforma numa produção universal. É bem interessante. Mistura elementos narrativos diferentes, como o poema e a narração, e se tornando uma narrativa poética, com linguagem comum, né? Então, a linguagem do dia a dia comum. Então ele inova trazendo elementos diferentes na produção, tanto na forma, né? Inova na forma da produção e também no conteúdo, né? Trazendo características psicológicas dos personagens que se misturam com as características da região, a percepção dos personagens sobre aquela região que vive. Então ele mostra isso, por ele apresentar personagens que apresenta as características psicológicas dos personagens e mostrando a percepção dos personagens sobre a região, sobre aquele lugar em que vive e opiniões dos personagens, tudo, que às vezes se confunde com a própria opinião do autor. Aí ele vai trazendo questões universais, né? Se torna uma obra universal porque traz sentimentos e emoções dos personagens que estão presentes na vida de todos. Isso na obra literária de Guimarães Rosa,
que é o Grande Sertão Veredas. Tem os Sertões, de Euclides da Cunha, que conta a história lá da Guerra de Canudos, lá da Bahia, lá daquela região, do período da transição entre monarquia e república, então, um povo resistente, que mostra muito a força do povo, né? Que o povo é resistente. Então é um povo vencedor, um povo heróico, um povo vencedor, como assim, como está no hino nacional, né? Um povo heróico, um povo vencedor, é um povo de coragem, então é um povo batalhador. Então o Euclides da Cunha, na obra Os Sertões, ele apresenta essa característica, né, do povo brasileiro. E é uma obra épica também, é uma característica épica também, é bem interessante. Então aí essas são produções, né, regionalistas. No pré-modernismo tem produções regionalistas, né? No modernismo tem um período do modernismo que tem produções regionalistas. Então tem as produções urbanas, né? Que urbanas tem o Lima Barreto, né? O Lima Barreto como Triste Fim de Policarpo Quaresma, Inominífera, são várias obras urbanas, mais daquela região lá do Rio de Janeiro, né? Obras urbanas. Então as obras do Lima Barreto também são bem interessantes, que mostra a realidade daquela região e a preocupação em transformar aquela realidade, né? Então, e as características daquela região. E as características daquela região e da vida daqueles personagens, como eles vivem naquela região. Então aí tem, mostrando a realidade, né? Os escritores brasileiros, eles têm essa preocupação de mostrar a realidade, mas também eles querem transformar essa realidade. Alguns eles não querem mudar, querem deixar como está, outros já querem transformar a realidade brasileira. E outros ficam presos somente a apresentar, a mostrar, fazer descrição da natureza, descrição do povo, descrição do ambiente, da cultura, do povo, da região. Somente isso. Se prende somente à descrição, somente a mostrar como é a natureza do Brasil, a cultura do Brasil e como vive o povo brasileiro. E já outros já vai além, né? Não somente fica preso na descrição, mostrar como é a cultura do Brasil, como é a natureza do Brasil, como vive como vive o povo brasileiro, mas também quer transformar essa realidade difícil que o povo vive para uma realidade menos difícil,